Se compararmos a um ano atrás, tínhamos investimentos que rendiam 300% do CDI, 200% do CDI, e para aqueles investimentos que você poderia sacar a qualquer momento, era fácil você encontrar um rendimento de 150% do CDI. Mas hoje, encontrar esses rendimentos está ficando cada vez mais difícil. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais as melhores opções de investimentos com bons rendimentos, onde você pode investir de forma conservadora e aproveitar esse momento de taxa de juros alta. E a XP já chegou a ter um CDB que pagava 300% do CDI. Imagina, nos dias atuais, com a taxa Selic na casa dos 11,75, você ter um investimento que rendia 300% do CDI era o equivalente a 2,54% ao mês. Isso é muito, no mês ganhar 2,54%, tendo em vista que lá em 2020 a taxa Selic do ano inteiro foi de 2%. Porém, o que é bom não dura para sempre, né, pessoal? E como esses rendimentos acabavam ficando muito altos com o aumento da taxa Selic, eles foram ficando cada vez mais extintos, né? Foram tirando o CDB de 300, trazendo para 200 e assim por diante. Até hoje, se você procurar, você acaba encontrando dois investimentos que rendem 200% do CDI ou mais. Quais são eles? É o exemplo do CDB da Genial Investimentos, que rende 220% do CDI, e também o CDB da Rico ou da XP Investimentos, que você pode encontrar com um rendimento de 200% do CDI. Mas esses investimentos, o principal objetivo é captar novos clientes ou reativar aqueles clientes que estão inativos nos bancos ou na corretora, que têm conta lá, mas não movimentam. Então, normalmente são investimentos de curtíssimo prazo, onde o investimento total é limitado a um valor relativamente baixo e, como eu falei, o objetivo é trazer novos clientes para a corretora ou para o banco e depois você não tem mais acesso a esse investimento. Como eu comentei, nesse CDB da Genial que paga 220% do CDI, o valor máximo para você investir é R$10.000 e no CDB da XP Investimentos o valor máximo é R$5.000. E detalhe, os dois têm o vencimento em 3 meses. Então você vai conseguir colocar relativamente pouco dinheiro e por com certeza pouco período de tempo, só 3 meses. Depois, esse CDB vence, ele cai na tua conta e aí você não tem mais acesso a esse investimento. Aí você tem que ir para os investimentos padrão da corretora, que vão estar na casa aí dos investimentos conservadores, rendendo próximo a 100% do CDI. E agora então que eu mostrei para você que está difícil encontrar investimentos acima de 100% do CDI, os de 200% que nós encontramos, na verdade eles têm somente fins comerciais, né? Você vai ter acesso há pouco tempo a essa rentabilidade mais alta, nós começamos a perceber que até investimentos que rendiam 100% do CDI ou um pouquinho mais, hoje começaram a ter as rentabilidades diminuídas, em alguns casos até perdendo os 100% do CDI. E eu vou dar alguns exemplos para vocês desses investimentos que sofreram alterações no seu rendimento. Mas antes disso, você já deixou o like nesse vídeo? Lembra de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que aqui no Canal Investidor o nosso objetivo é sempre fazer você ganhar mais, gastar bem e investir melhor. Então, bora deixar o like e se inscrever no canal. E o primeiro investimento, pessoal, como vocês estão vendo na tela aqui, que sofreu uma redução no seu rendimento foi a LCI do Banco Inter. É uma LCI bem famosa, ela tem o prazo de carência de 90 dias e depois você saca o teu dinheiro quando você quiser, logicamente até o prazo de vencimento. Essa LCI, pessoal, ela chegou a render 100% do CDI, quando nós tínhamos uma taxa Selic mais baixa. E agora que a nossa taxa Selic veio sendo reajustada, essa LCI está com um rendimento de 88% do CDI. Então veja, a Selic subiu, o rendimento desse investimento caiu. E isso não aconteceu somente com essa LCI, não. Outro banco digital que reduziu seu rendimento agora para o CDB é o caso do Sofisa Direto. O CDB de liquidez diária do Sofisa Direto chegou a render 115% do CDI e hoje está rendendo 110% do CDI. Ainda rende acima do 100% do CDI, muito bom, é um dos poucos bancos que ainda paga acima, mas também ele já deu uma segurada, já deu uma diminuída no rendimento do seu CDB. E outro exemplo aqui que sofreu uma grande redução do seu rendimento é o caso do CDB do PagBank, que chegou a render 200% do CDI com liquidez diária. E agora, esse mesmo CDB está rendendo 110% do CDI. Então veja, também o PagBank é um banco que paga acima do 100% do CDI, legal, mas perceba como a taxa de juros subiu, automaticamente o banco quer reduzir o custo, né? Porque tudo que o banco paga acima de 100% do CDI acaba sendo caro para o banco, porque é ele que tem que bancar essa diferença. Afinal, está acima da nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic ou 100% do CDI. Então, nesses casos, esses bancos que pagavam próximo a 200% do CDI, que era, por exemplo, o PagBank, eles tentam diminuir o risco de levar algum tipo de
de prejuízo ou perder rentabilidade. Então, automaticamente eles trazem para um rendimento mais próximo da realidade, mas nesse caso ainda, tanto o Sofisa quanto o PagBank ainda estão pagando acima dos 100% do CDI. E agora, então, vamos recapitular o que nós já aprendemos nesse vídeo. Então, nós aprendemos que os investimentos que rendem 200% do CDI ou mais, eles só têm um objetivo: trazer você como cliente para esse banco, para essa corretora. Você vai ficar no máximo 3 meses com esse rendimento e depois terminou o que era doce, né? Você não tem mais acesso a esse investimento e aí você tem que buscar os investimentos padrão que tem dentro da corretora ou do banco digital. Então, só tem fim comercial esses CDBs que rendem acima de 200% do CDI. Também vimos que nos bancos digitais que pagavam 100% do CDI ou mais, alguns já estão reduzindo esse rendimento, essa rentabilidade, pelo efeito de nós termos uma taxa Selic mais alta. Então isso se tornou uma tendência e é o que vem acontecendo. E agora então que nós entendemos isso, eu quero mostrar para vocês aonde estão as oportunidades de investimentos para que vocês possam aproveitar esse momento de taxa de juros alta e ter um rendimento muito acima do 100% do CDI. E agora então que nós estamos saindo desse momento de taxa de juros baixa, que é o que nós tínhamos lá em 2020, 2021, e agora entramos no momento de taxa de juros alta, superando os 10% a nossa taxa Selic, acaba mudando o tipo de investimento para você ter um rendimento maior sem perder a segurança. Então agora, nesse momento de juros mais altos, é o momento que você precisa começar a olhar com mais atenção para os títulos pré-fixados, para os investimentos pré-fixados, que são aqueles que garantem um rendimento fixo para você até o vencimento, e também precisamos observar os investimentos atrelados à inflação. Afinal, combustível vem estourando o preço, gás natural, o gás de cozinha, entre outras coisas, tudo vem ficando muito caro. E tudo isso acelera a nossa inflação, faz o nosso IPCA subir. IPCA é igual a inflação. Então significa que se você hoje começar a investir em títulos atrelados ao IPCA, você vai ter todo esse aumento da inflação, o seu investimento vai render mais. Isso acaba sendo interessante nesse momento e eu vou mostrar aqui para vocês. Um exemplo então de um título pré-fixado, de um título atrelado à inflação, é o nosso Tesouro IPCA. Nesse exemplo, repare que o Tesouro IPCA ele tem justamente as duas taxas que eu comentei para você. O Tesouro IPCA ele é conhecido como título híbrido, porque ele tem uma taxa pós-fixada e uma taxa pré-fixada. Como vocês estão vendo na tela, o rendimento desse título IPCA, desse Tesouro IPCA, ele vai render o IPCA, que é uma taxa pós-fixada, porque o IPCA é inflação. Ele pode continuar subindo e fechar o ano em 15%, por exemplo. Então, se você tem um investimento atrelado ao IPCA, ele vai subir e no final do ano ele vai estar rendendo 15%. Assim como no próximo ano o IPCA pode cair para 3%, por exemplo, significa que o rendimento do teu investimento também cai para 3%. Ou seja, um título pós-fixado, ele vai seguir a variação de uma taxa futura, que é o exemplo da inflação, que sobe e desce todos os meses, Infelizmente, nos últimos meses aí vem só subindo. E também ele tem a taxa pré-fixada, que é esse mais 5,64 que está pagando nesse momento. Então esse 5,64 é a taxa fixa que ele vai pagar para você. Então esse é o ganho real que você tem acima da inflação. Hoje nós temos uma inflação na casa dos 10,5% e temos mais 5,4% de taxa fixa no Tesouro IPCA. Então veja que ele é um título que está rendendo praticamente 16% ao ano para você. E essa é uma taxa interessante, ainda mais que ele está protegendo você dos aumentos futuros da inflação. E até para você ter noção, se nós compararmos com o CDI, considerando hoje a nossa inflação em 10,54 e mais esse rendimento que nós temos do Tesouro pré-fixado de 5,64, significa que hoje o Tesouro IPCA está rendendo aproximadamente 140% do CDI. Sem falar, como eu falei, se porventura a inflação continuar subindo, esse título, o rendimento dele vai subir também. Então, se falando no investimento conservador de médio e longo prazo, acaba sendo bem interessante os investimentos atrelados ao IPCA nesse momento que nós estamos vivendo. E outro ponto importante, você viu aqui que o Tesouro IPCA ele tem um vencimento lá em 2035, isso pode ser muito para você, mas também tem títulos do Tesouro mais recentes, por exemplo 2026, e sem falar, pessoal, que você encontra em bancos digitais títulos atrelados ao IPCA que você encontra aí de 1 ano de vencimento. Então, se você pudesse programar para o teu dinheiro ficar parado, que você não tem acesso por 1 ano, você encontra sim CDBs atrelados ao IPCA ou até LCIs atreladas ao IPCA com o vencimento de 1 ano. Então é curto prazo para você proteger o teu dinheiro e aproveitar esse momento de inflação mais alta que nós estamos vivendo para ganhar dinheiro e não só para perder. E por esse motivo que eu acabei de explicar, é interessante você analisar os títulos do Tesouro IPCA. No caso dos pré-fixados,
toma cuidado porque hoje os títulos pré-fixados estão pagando na casa dos 12%, 13%, só que a nossa taxa Selic nos próximos meses aí tá para ela bater quase 13%, ela vai para no mínimo 12,75%. Então toma cuidado no título pré-fixado, porque ele vai render o mesmo rendimento até o vencimento. Então nossa sugestão, encontra títulos pré-fixados, se você encontrar, que vale a pena realmente você investir, na casa dos 14%, 15% ao ano. Aí você tem uma margem de segurança maior. Enquanto eles estão nessa casa dos 12%, 13%, calma com os títulos pré-fixados, foca nos atrelados ao IPCA, porque se hoje você comprar um título pré-fixado de 12% e daqui 2 meses a nossa Selic para 12,75%, você está perdendo dinheiro, porque o 100% do CDI está rendendo mais do que o pré-fixado. Mas se você souber buscar em corretores e bancos digitais, você já encontra alguns títulos pré-fixados rendendo próximo a 15%. Aí esses títulos, se o prazo atender você, começa a fazer sentido sim. E comenta aqui, você já estava percebendo essa redução dos rendimentos dos investimentos atrelados ao CDI? Teve algum investimento que você faz todos os meses e você percebeu que está rendendo menos do que quando você começou? Deixa aqui nos comentários. E também quero saber se você gostou dessas dicas que eu passei para você, de investimentos conservadores. Nesse momento que nós estamos vivendo, então, de taxa de juros alta, presta atenção nos títulos atrelados ao IPCA e presta também atenção nos investimentos pré-fixados. Afinal, esses investimentos podem trazer um rendimento muito acima do 100% do CDI para você, dando segurança sem colocar aí nada do seu capital em risco. Só cuida dos prazos, porque esses investimentos pré-fixados e pós-fixados, no caso atrelado ao IPCA, você só vai ter acesso ao dinheiro no vencimento, você não pode sacar a qualquer momento. Comenta aqui, você gostou dessa dica? E claro, se você gostou desse nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e lembra sempre de nos acompanhar lá no nosso Instagram. Aqui do lado vocês vão ver que tem alguns vídeos recomendados para vocês continuarem aprendendo conosco, para você saber como ganhar mais, gastar bem e investir melhor. Até o próximo vídeo.